O que são ativos? Hoje vou explicar o que são e vou ainda explorar que diferentes tipos existem, como ações, obrigações, fundos de índice, ETFs, opções, mercados futuros e Forex. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Subscrevam e ativem o sininho para que não percam nenhum vídeo que eu coloco e assim também ajudem que este vídeo chegue a mais pessoas e assim mais pessoas tenham acesso a mais literacia financeira. Em contabilidade aprendemos que o ativo é igual ao passivo mais o capital próprio, onde o passivo é as obrigações e dívidas que a empresa tem perante outros e o capital próprio é o valor líquido da empresa. Explicando isto, sim, rapidamente, é igual a... Imaginem que compram um carro que custa 15 mil euros. 15 mil euros é o valor do vosso ativo. Mas a forma como compraram foi com 5 mil euros vossos e 10 mil euros que pediram emprestados. Ou seja, 10 mil euros vai ser o valor do passivo, 5 mil euros é o valor do vosso capital próprio. É o valor líquido. Ou seja, o ativo, que é o carro, que vale 15 mil euros, é igual ao passivo, 10 mil, mais 5 mil, que é o capital próprio. Os ativos que vamos abordar hoje são os ativos passíveis de serem comprados nos mercados financeiros. São os valores mobiliários. E neles estão uma série de diferentes tipos de ativos. Uma ação que custe hoje 100 euros e que os investidores acreditem que vai durar pelo menos 10 anos a um retorno de 15% anual, ou seja, que o lucro da empresa seja pelo menos de 15%. Se esta empresa fizer distribuição de dividendos ao longo deste período, ou seja, destes 10 anos, todos os anos, ela fizer então os 15% de retorno de dividendos, significa que todos os anos nós vamos receber 15 euros, ao fim de 10 anos nós vamos ter acumulado 150 euros. Mesmo que a empresa feche nessa altura, ou seja, que a ação na altura valha 0, nós tivemos durante este tempo um retorno de 50%, porque a ação custou-nos 100 euros, nós tivemos 150 de retorno, logo a margem foi de 50% superior àquela que investimos. E esta é a forma de fazer dinheiro através dos dividendos. Claro, também se pode fazer dinheiro quando se vende a ação a um preço superior do que se comprou. O que significa quando as ações sobem ou descem é que aquilo que se está à espera da empresa aumentou ou diminuiu. Ou seja, que o lucro daquela empresa aumentou, a perspectiva aumentou ou a perspectiva diminuiu. É tudo sempre uma especulação. E é com base nessa especulação que os investidores, quando comprem e vendam, estão a tentar arranjar o melhor negócio. Aqui ter a atenção que nem todas as empresas fazem distribuição de dividendos. Há muitas empresas que estão focadas apenas no seu crescimento, ou seja, no crescimento da própria empresa. E quando isso acontece, quando a empresa não tem uma política de distribuição de dividendos, o investidor está à espera de obter retorno, não através, então, dos dividendos, mas sim através do crescimento da empresa. E ao a empresa vir a crescer, o que vai acontecer é que os seus lucros esperados no futuro vão ser ainda maiores, o que faz com que o valor da ação suba. E isto chama-se investimento em crescimento. Há também algumas empresas que têm dois tipos de ações diferentes em mercado. Elas podem ter algum desfazamento, mas por norma o preço é semelhante. Um tipo são as ações ordinárias e com direito a voto de eleger os membros do Conselho de Administração. Neste tipo de ações, caso a empresa entre em falência, serão as últimas pessoas, ou seja, na hierarquia de recebimento, serão as últimas pessoas a receber. Primeiro ainda vão estar os credores e os detentores das ações preferenciais. Para além disso, os detentores de ações preferenciais têm também direito a receber primeiro os dividendos. E há até algumas empresas que colocam a obrigatoriedade de pagar dividendos aos detentores deste tipo de ações. Enquanto que os detentores das ações ordinárias têm dividendos variáveis. Para além destes dois tipos, as empresas podem criar outros tipos ainda, outras classes de ações para a sua empresa, que façam sentido para elas. Por exemplo, uma ação que tenha direito, em vez de ser a um voto, tenha direito a 10 votos.
Obviamente que o preço, se calhar, daquela ação vai ser diferente, mas também as regras que se aplicam e será sempre numa lógica de ter um melhor resultado para a empresa. O que quero realçar aqui é que, quando comprarem uma ação de uma empresa, vejam bem o que estão a comprar. Ou seja, vejam os direitos que aquela ação vos vai dar. E se isso faz sentido para vocês ou não. Porque podem acabar por estar a comprar alguma coisa que não faça muito sentido para vocês. Por exemplo, se calhar não faz sentido vocês terem direito a voto naquela específica empresa, porque nem sequer sabem da missa à metade, como se costuma dizer. Não conhecem o negócio tão bem assim para poderem dar uma opinião. Só querem fazer parte da empresa e receber, por exemplo, dividendos ou esperar que o valor da ação suba. Obrigações. Obrigações é essencialmente emprestar dinheiro. No caso português, aqui, nós emprestamos dinheiro ao Estado através dos certificados de aforro. Não são considerados uma obrigação, mas é a mesma lógica que se aplica para outros países. Por exemplo, obrigações de tesouro do Estado norte-americano, obrigações de tesouro da Alemanha, obrigações de também empresas que se podem comprar. Por exemplo, há pouco tempo houve obrigações a serem emitidas tanto pela SIC como pelo Benfica. Depois destas obrigações serem emitidas, nós podemos conseguir ainda comprá-las através da Bolsa de Valores. Isto pode ser confuso, mas o que se passa é o seguinte, é que o facto de nós comprarmos hoje uma obrigação, ou seja, emprestarmos dinheiro a uma empresa, não quer dizer que nós, por exemplo, amanhã ou daqui a um ano, não queiramos ver-nos livres, entre aspas, daquela obrigação. Eu, enquanto investidor, quero ter alguma liberdade para conseguir reaver o meu dinheiro. Como é que eu vou conseguir reaver o meu dinheiro aqui? Será então através da venda dessas obrigações na Bolsa de Valores. O que se passa é que a variação das obrigações vai ser consoante a oferta e a procura dessa obrigação. Ou seja, se o investidor que tem a obrigação achar que o retorno que vai ter no futuro não é aquele que estava à espera, por algum motivo, ou porque, por exemplo, precisa do dinheiro que emprestou para comprar outra coisa, então ele vai tender a vender aquela obrigação por um valor inferior até que encontre alguém que esteja interessado em comprar a ação. E é por isso que faz sentido ter estas obrigações no mercado. Tal qual como no empréstimo, aqui na obrigação os investidores vão fazer dinheiro com o pagamento ou do que foi acordado por aquela obrigação, ou então através da venda da obrigação por um valor superior àquele que compraram. O terceiro tipo que vou falar são de fundos de investimento. Um fundo de investimento o que permite ao investidor comprar um grande volume de investimentos com uma simples transação. Estes fundos o que fazem é recolher o dinheiro de vários investidores e depois investem em ações, obrigações e outro tipo de ativos. Existem dois tipos diferentes de fundos de investimento. Um fundo de investimento com gestão ativa e um fundo de investimento com gestão passiva. O fundo de investimento com gestão ativa, o que é um fundo com dinheiro de investidores em que tem uma equipa e um gestor ativamente a comprar e vender ações para ter um retorno melhor. Um fundo de gestão passiva, por outro lado, é um fundo que vai replicar alguma coisa, algum índice. Ou seja, vai simplesmente ter já um conjunto de regras que quem compra já sabe quais são e vai replicar aquele mercado. Para quem não sabe o que é um índice, eu vou deixar aqui o link para que depois possam ir ver um vídeo que tenho a explicar sobre índices. Os fundos com gestão ativa estão normalmente associados a custos de cerca de 2% ao ano. E enquanto que um fundo de gestão passiva tem custos associados muito menores. Por exemplo, um ETF pode até ter custos de 0,07% ao ano, que é muito, muito inferior. E ao longo dos anos é que se vai notar esta diferença entre pagar pouco ou muito para um retorno semelhante. A diferença que existe entre um ETF e um fundo de índice é que o fundo de índice apenas pode comprar nos bancos e aquilo que vamos comprar é uma participação no índice e só temos acesso depois do valor de mercado estar fechado. Ou seja, ao final do dia
é que vamos ter acesso a poder comprar aquele fundo de índice. Enquanto que o ETF tem uma cotação real, ou seja, a qualquer altura do dia, o ETF vai ter uma cotação, ou seja, tem um preço associado àquele ETF e pode ser comprado a qualquer altura em que o mercado esteja aberto. Terem atenção que, em alguns fundos que se investem através dos bancos, é o gestor do fundo que decide quando é que se pode sair. Ou seja, apesar de eu, enquanto investidor, dizer quero sair, ou seja, quero vender a minha participação, é depois o gestor que vai decidir qual é que é a melhor altura para sair efetivamente. Ou seja, qual é que é a melhor altura para vender as participações que estão associadas e então fazer com que nós possamos sair. Para além destes 3 tipos, existem também outras ferramentas que são usadas e que ao longo do tempo foram sendo criadas para fazer face a algumas necessidades. Para perceber isto a fundo, é preciso tirar um curso sobre investimentos e sobre finanças, mas eu vou tentar explicar algumas delas de uma forma mais simples. Numa forma muito resumida e simplificada, vou explicar o que são opções. Quando nós compramos uma opção, ou seja, um direito a comprar ou a vender uma ação específica, o que estamos a fazer é a acordar, a fazer um contrato com alguém em que ele diz-nos que nós vamos poder comprar aquela ação, por exemplo, a certa altura, com uma data específica, a um certo preço. E eu, enquanto investidor, o que vou fazer é que, se chegar àquela altura e o preço do mercado para aquela ação estiver inferior, ou seja, se estiver abaixo, eu não a vou comprar, porque se eu a comprar, vou estar a perder dinheiro, não é? Não vou estar a comprar alguma coisa quando posso comprá-la mais barato. O contrário é que faz dinheiro, ou seja, o contrário é que é benéfico para mim, que é quando a ação está mais cara no mercado e eu tenho uma opção de compra por um valor mais barato. E é aí que eu vou fazer dinheiro. Por exemplo, se eu faço uma opção de compra de um ETF de SP500 para daqui a um ano a 100 e na altura ele está a 120, eu vou exercer essa opção de compra e vou ganhar imediatamente os 20. No mesmo seguimento temos o mercado de futuros, mas que aqui já existe mesmo a obrigatoriedade de comprar ou vender, conforme aquilo que se concordou, a ação. Ou seja, nós definimos, no caso do fundo do ETF do SP500, nós dissemos que íamos comprar a 100, na altura vamos ter que comprar a 100. Se o mercado estiver com a cotação a 120, significa que nós ganhamos 20. Mas se o mercado, por outro lado, estiver a 80, nós perdemos 20. Estas 2 explicações que fiz sobre os mercados futuros e opções foi o mais simples mesmo que consegui. São 2 instrumentos mais complexos e que são muitas vezes usados por fundos de investimento para que consigam atenuar a volatilidade, ou seja, consigam diminuir o risco do seu fundo. Outro tipo de ativo é dinheiro. Dinheiro tem em si mesmo o valor intrínseco de troca. E quando é trocado entre países diferentes, ou seja, entre moedas diferentes, pode gerar lucro através do seu câmbio. E existe sim muita gente que fala que obtém muito dinheiro e fica rico associado a trocas cambiais, que é o que chamam no mercado de Forex. O que se passa, e aqui tenho que mesmo deixar a minha opinião, é que estas trocas cambiais fazem sentido, fazem todo o sentido numa perspectiva de investimento, mas nunca numa perspectiva de investir 100% apenas em Forex, porque as moedas são um refúgio para os nossos investimentos, que são estratégias de investimento utilizadas por pessoas que percebem muito de economia e tentam refugiar o seu dinheiro em países diferentes, ou seja, em moedas diferentes, conforme as tendências da economia. Para quê? Para diminuírem, mais uma vez, a volatilidade, ou seja, o risco das suas outras ações, ou seja, dos seus outros investimentos. E tentar, para mim, tentar
obter dinheiro simplesmente a fazer trocas, não é bem um investidor, é um comerciante. Investir, para mim, faz sentido ter a maior parte do investimento ser feito em empresas que estão a gerar coisas e a gerar valor, a gerar dinheiro para a economia. Hoje ficamos por aqui. Se tiverem alguma dúvida ou comentário a fazer, deixem-no aqui nos comentários do YouTube, que eu terei todo o gosto em responder. Obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Coloquem gosto se gostaram, partilhem se fizer sentido e até breve.